Se você tem algum relato, mande nesse Gmail e irei fazer um vídeo com seu relato. Siga também nas outras redes sociais. Eu sou babaca por ter retirado $15.000 do fundo da faculdade da minha filha mais nova para minha filha mais velha, depois que ela deu à luz ao seu quinto filho? Olá a todos, estou em uma situação sem saída e realmente preciso de conselhos. Tenho 52 anos, e sou mãe de 3 filhos. Janete, minha filha mais velha, tem 31 anos, David, meu filho do meio, tem 25 anos, e Sophie, minha filha mais nova, tem 17 anos. Recentemente, meu marido faleceu, deixando um vazio enorme em nossas vidas. Meu marido sempre foi um homem cuidadoso e precavido, e em seu testamento ele estipulou que cada um dos nossos filhos receberia uma certa quantia de dinheiro ao atingir determinada idade. Janete recebeu sua parte porque já tinha idade o suficiente, o que ajudou a estabilizar sua vida financeira, e David também recebeu sua parte devido à sua idade, usando o dinheiro para investir em sua carreira e educação. No caso de Sophie, sendo a filha mais nova, o dinheiro destinado a ela foi colocado em um fundo para sua faculdade, com a cláusula de que ela teria acesso ao montante quando completasse 18 anos. Até lá, eu, como sua mãe, tinha controle sobre esses fundos para garantir que fossem usados para a educação dela e outras necessidades importantes. Janete, minha filha mais velha, e seu marido, tiveram 4 filhos ao longo dos anos e, com a ajuda da quantia que recebeu do testamento do pai, conseguiram comprar uma casa e prover para suas crianças. No entanto, essa pequena fortuna se esgotou rapidamente devido às necessidades constantes das crianças. A situação financeira de Janete e seu marido tornou-se ainda mais complicada quando seu 4º filho nasceu com uma deficiência que exige cuidados médicos e terapias regulares, elevando significativamente os gastos da família. As despesas com consultas médicas, tratamentos especializados e equipamentos de assistência começaram a consumir grande parte do orçamento familiar, tornando a vida deles ainda mais difícil. E com o nascimento do 5º filho, as dificuldades financeiras de Janete atingiram um ponto crítico. Ela já havia esgotado todas as economias e estava se esforçando para equilibrar as necessidades de todos os filhos com os recursos limitados que possuíam. E a chegada de mais uma criança trouxe mais despesas médicas inesperadas, incluindo custos de hospitalização e cuidados pós-natais, colocando ainda mais pressão sobre a já apertada situação financeira da família. Além das dificuldades financeiras decorrentes do nascimento de mais um filho, a situação de Janete se agravou ainda mais devido ao desemprego de seu marido. Ele havia perdido o emprego há alguns meses e, desde então, estava em busca de uma nova oportunidade, e depois de muitas tentativas, conseguiu um emprego no Walmart, mas o salário era significativamente menor do que o que ele ganhava anteriormente, mal conseguindo cobrir as despesas básicas da família. Janete, por sua vez, trabalhava como lavadora de pratos em um pequeno restaurante local, e embora ela fosse dedicada e esforçada, o trabalho não proporcionava uma renda substancial. O salário era baixo e não era suficiente para cobrir todas as necessidades da família, especialmente com as despesas adicionais que tinham se acumulado com o tempo, e com o nascimento do 5º filho, a situação ficou ainda mais complicada. Janete não podia retornar ao trabalho devido às demandas constantes do bebê recém-nascido, o que reduziu ainda mais a renda da família. As despesas médicas e de cuidados aumentaram consideravelmente, não apenas com o novo bebê, mas também com as necessidades especiais do 4º filho. Diante desse cenário, Janete se viu sem alternativas e recorreu a mim, sua mãe, em busca de ajuda. Ela explicou detalhadamente as dificuldades financeiras que estavam enfrentando e como a situação estava se tornando insustentável. O peso das despesas médicas, combinado com a falta de uma renda adequada, estava colocando a família em uma situação desesperadora. Mas antes de Janete recorrer a mim, ela tentou buscar ajuda com outros membros da família, na esperança de encontrar algum suporte financeiro. Ela procurou sua tia e seu tio, explicando a situação desesperadora em que se encontrava. No entanto, eles foram inflexíveis em sua resposta, rejeitando a ajuda que ela tanto precisava. Segundo eles, Janete era responsável por sua própria situação devido ao número excessivo de filhos que tinha decidido ter, e eles a criticaram por ter gastado toda a pequena fortuna que seu pai havia deixado, afirmando que ela deveria ter sido mais cautelosa com suas escolhas financeiras. Siga para a parte 2. Parte 2, eu sou babaca por ter retirado $15.000 do fundo da faculdade da minha filha mais nova para minha filha mais velha, depois que ela deu à luz ao seu 5º filho? Desesperada, Janete então recorreu aos avós, contando as dificuldades que estava enfrentando e implorando por qualquer tipo de ajuda, mas os avós, embora compreensivos, também se recusaram a ajudá-la financeiramente. Eles reforçaram a mesma opinião dos tios, dizendo que Janete deveria ter pensado melhor antes de ter mais filhos e que a responsabilidade das consequências de suas decisões recaía unicamente sobre ela. Na busca por apoio, Janete tentou então pedir ajuda ao seu irmão David, e ela explicou a ele a gravidade da situação e como as despesas estavam se acumulando, especialmente com o nascimento do 5º filho e as necessidades especiais do 4º.
Contudo, David também recusou-se a ajudar, e ele argumentou que não iria comprometer suas próprias finanças para resolver os problemas causados pelas decisões de Janet. David insistiu que ela deveria ter sido mais prudente e que era injusto esperar que os outros pagassem pelas escolhas dela. Com todas essas portas fechadas, Janet não viu outra opção a não ser recorrer a mim, mas infelizmente, eu não tinha uma quantia adequada disponível, algo em torno de $10.000, que pudesse dar a Janet para ajudar a cobrir as despesas urgentes das crianças. As economias que eu tinha eram limitadas, especialmente após a morte do meu marido, mas no entanto, durante uma conversa desesperada, Janet lembrou-se do fundo universitário de Sophie. Você pode retirar uma quantia do fundo universitário da Sophie? Inicialmente, fiquei indecisa. Sabia que aquele fundo era crucial para o futuro educacional de Sophie, e retirar uma parte dele poderia prejudicar suas chances de ter uma educação superior sem grandes dívidas. Mas vendo a situação crítica em que Janet se encontrava, a urgência de suas necessidades e o impacto direto sobre meus netos, comecei a reconsiderar. Janet sugeriu retirar pelo menos $11.000, o que seria o mínimo necessário para cobrir as despesas imediatas. Mesmo assim, fiquei relutante. Era uma decisão difícil, que poderia ter repercussões significativas no futuro de Sophie. Após uma noite de reflexão, decidi que se era para ajudar Janet, faria isso da melhor maneira possível. Resolvi aumentar o valor para $15.000, acreditando que os $4.000 adicionais dariam a Janet mais tempo para se recuperar do parto e buscar um emprego melhor. Essa quantia extra poderia oferecer um pouco mais de estabilidade e permitir que ela focasse na saúde e no bem-estar dos filhos sem a pressão imediata de voltar ao trabalho. Com o coração pesado, fui ao banco e retirei os $15.000 do fundo universitário de Sophie. Cada etapa do processo me enchia de culpa e preocupação pelo impacto que isso poderia ter no futuro de minha filha mais nova, mas ao mesmo tempo, sentia que não tinha outra escolha, pois a visão do desespero de Janet e a necessidade urgente dos meus netos prevaleceram sobre minhas hesitações. Assim que entreguei o dinheiro nas mãos de Janet, ela pôde finalmente respirar um pouco aliviada, e com essa quantia, ela conseguiu pagar algumas despesas urgentes para seu filho com necessidades especiais, como tratamentos médicos e equipamentos necessários. Além disso, Janet pôde comprar algumas coisas novas para o bebê recém-nascido, atendendo às necessidades básicas dele, como fraldas, roupas e alimentos, e ela também conseguiu quitar algumas contas pendentes, o que deu à família um breve alívio financeiro. No entanto, uma semana se passou e a situação tomou um rumo ainda mais complicado. Sophie, que estava se preparando para pagar o próximo ano de sua faculdade, descobriu que havia uma quantia significativa faltando em seu fundo universitário, e ao revisar os detalhes de seu fundo, ela percebeu que $15.000 tinham sido retirados recentemente. Sophie veio até mim, confusa e visivelmente perturbada, perguntando o que havia acontecido com o dinheiro. Ela não conseguia entender por que aquela quantia havia desaparecido de seu fundo, que era crucial para continuar seus estudos, e não querendo mentir para Sophie, tomei coragem e contei a verdade. Expliquei que havia retirado os $15.000 do seu fundo universitário para dar a Janet, que estava passando por sérias dificuldades financeiras, e contei sobre as despesas médicas e as necessidades dos filhos de Janet, especialmente do quarto filho com necessidades especiais, e como o dinheiro seria usado para ajudá-los a superar a crise. Assim que as palavras saíram da minha boca, vi o rosto de Sophie se transformar. Ela entrou em pânico, suas lágrimas começaram a rolar e logo estava gritando comigo, a dor e a frustração claras em sua voz. Como você pôde fazer isso? Esse dinheiro era para minha faculdade. Eu não posso pagar a universidade pela metade, e eu não quero começar minha vida com dívidas enormes. Você está arruinando a minha vida. Esse dinheiro era meu, não da Janet. Ela é a culpada por suas próprias escolhas e ações. Ela escolheu ter tantos filhos e ainda decidiu ter o quinto depois de saber das necessidades especiais do quarto, então por que eu tenho que pagar pelas decisões dela? Siga para a parte 3. Parte 3, eu sou babaca por ter retirado $15.000 do fundo da faculdade da minha filha mais nova para minha filha mais velha, depois que ela deu à luz ao seu quinto filho? Tentei explicar novamente a Sophie que o dinheiro era para ajudar sua irmã em um momento de necessidade extrema, e falei sobre a situação crítica de Janet, as necessidades especiais de um de seus filhos e a chegada do bebê recém-nascido, mas Sophie não queria escutar. Ela estava tão magoada e furiosa que, sem dizer mais uma palavra, saiu de casa abruptamente. Desde aquele dia, Sophie não falou mais comigo. Eu não sabia se havia feito a escolha certa ao retirar os $15.000 do fundo universitário de Sophie para ajudar Janet, e as palavras de Sophie ecoavam em minha mente, questionando se eu havia realmente arruinado o futuro dela em nome de uma emergência familiar. E agora, aqui estou eu, compartilhando minha história com vocês, buscando alguma clareza e talvez, um pouco de paz. Então Reddit, eu sou a babaca?
Atualização depois de 2 meses. Olá a todos, primeiramente, gostaria de agradecer a todos que leram e comentaram no meu post original, e desde então, se passaram cerca de 2 meses, e muita coisa aconteceu. Recebi milhares de comentários e votos em resposta à minha história, e posso dizer que muitos deles não foram fáceis de ler. A maioria dos comentários foi bastante crítica em relação à minha decisão de retirar os 15 mil dólares do fundo universitário da minha filha mais nova, Sophie, para ajudar minha filha mais velha, Janete. Eu entendo a perspectiva de vocês e, depois de refletir muito sobre tudo o que foi dito, cheguei à conclusão de que vocês estão certos. Eu realmente fui a babaca nessa situação. Os milhares de votos que meu post recebeu reforçaram isso, mas, surpreendentemente, não me sinto triste ou abalada por isso, pelo contrário, estou aliviada por ter uma perspectiva externa e imparcial sobre a situação. Sei que minha decisão foi motivada por um desejo de ajudar minha filha em um momento de necessidade, mas reconheço que, ao fazer isso, comprometi o futuro educacional de Sophie e isso não foi justo. E durante esses 2 meses, a situação em nossa família mudou significativamente, e Sophie decidiu cortar todo o contato comigo e com Janete. Ela foi concluída completamente, mantendo apenas uma linha de comunicação com seu irmão, David. A dor de perder o contato com minha filha mais nova foi imensa, mas eu entendia seu ponto de vista e sua necessidade de distância. 2 dias depois da briga que tive com Sophie, recebi uma ligação de David, e ele ficou furioso e deixou claro que eu não deveria ter retirado o dinheiro do fundo universitário de Sophie. Segundo David, o dinheiro era destinado à educação dela e não deveria ter sido usado para resolver os problemas financeiros de Janete. Ele enfatizou que Janete deveria sofrer as consequências das próprias escolhas, especialmente por ter tido tantos filhos, e criticou duramente seu comportamento irresponsável. David também expressou seu descontentamento com o marido de Janete, chamando-o de preguiçoso e afirmando que ele não faz nada para melhorar a situação financeira da família. Ele disse que tudo que Janete fez foi gastar a quantidade que meu marido havia deixado para ela, gerando mais filhos e mais bocas para alimentar. Para David, minha decisão de ajudar Janete às custas do futuro de Sophie foi inaceitável e imperdoável, e no final da ligação, David tomou a difícil decisão de cortar contato comigo também. Ele explicou que não poderia continuar a ter uma relação comigo enquanto eu não confirmasse e tentasse romper o erro que cometi contra Sophie. Além da decisão de David e Sophie de cortar contato comigo, metade da família também tomou uma posição firme em relação ao que aconteceu. A situação dividiu nossos parentes em 2 grupos distintos, e alguns estavam do meu lado, argumentando que minha decisão de ajudar Janete foi correta, dada a urgência e a gravidade da situação dela. Eles acreditavam que, como mãe, meu papel era apoiar meus filhos em tempos de necessidade, mesmo que isso significasse tomar decisões difíceis. Por outro lado, muitos outros parentes estavam do lado de David e Sophie, e eles acreditavam que eu prejudiquei gravemente o futuro educacional de Sophie ao retirar o dinheiro do fundo universitário dela. Para eles, minha decisão foi egoísta e injusta, colocando a vida acadêmica e os sonhos de Sophie em segundo plano para resolver os problemas causados pelas escolhas irresponsáveis de Janete. A divisão na família foi tão profunda que resultou em consequências sociais significativas, e aqueles que estavam contra minha decisão decidiram me banir de certos eventos familiares, feriados e passeios em família. Eles queriam que eu refletisse seriamente sobre o que havia feito e reconhecesse o impacto negativo de minhas ações antes de considerar qualquer forma de perdão. Além disso, esse grupo de parentes também cortou contato com Janete, e eles estavam indignados com a forma como ela havia administrado a quantia que recebeu do meu marido e como suas ações levaram à crise atual. Para eles, Janete também precisava enfrentar as consequências de suas escolhas e não deveriam ser os outros a pagar por seus erros. Siga para a parte final. Parte final, eu sou babaca por ter retirado 15 mil dólares do fundo da faculdade da minha filha mais nova para minha filha mais velha, depois que ela deu à luz ao seu 5º filho? A divisão na família tornou-se uma fonte de grande dor e tristeza, e perder o contato com metade dos parentes, juntamente com David e Sophie, foi devastador. A tensão e a mágoa realizando um abismo que parecia cada vez mais difícil de superar, mas ainda assim, espero que, com o tempo e reflexão, possamos encontrar uma maneira de reconstruir nossos laços e curar as feridas causadas por essa situação complicada. Através de alguns familiares que estavam do meu lado e que não cortaram contato comigo ou com Janete, fiquei sabendo de algo inesperado. Esses parentes revelaram que os membros da família que decidiram cortar contato conosco se reuniram para restituir uma quantia de 15 mil dólares para Sophie, de modo que ela pudesse pagar o próximo ano da faculdade. Fiquei surpresa e emocionada ao ouvir isso. Esses familiares são organizados e, com grande esforço e solidariedade, conseguiram arrecadar não apenas os 15 mil dólares necessários, mas um total de 30 mil dólares, e isso fez com que Sophie pudesse pagar quase 2 anos de faculdade sem se preocupar com grandes dívidas, proporcionando a ela uma estabilidade financeira e emocional muito necessária. Durante esse período, também fiquei aliviada por não ter sido processada, e embora David tenha me ameaçado, Sophie decidiu que não valeria a pena.
Ela acreditava que um processo judicial causaria ainda mais estresse e impacto emocional, e Sophie disse que o que aconteceu já havia acontecido, e que o passado deveria permanecer no passado. Essa decisão de Sophie aliviou uma parte da culpa e do medo que eu carregava. Quando Sophie soube do gesto dos parentes que arrecadaram o dinheiro, ela ficou profundamente emocionada, e saber que tantos membros da família se uniram para apoiá-la em um momento tão difícil a tocar profundamente. Ela se sentiu amada e valorizada, o que ajudou a aliviar um pouco da dor causada pela minha decisão inicial. Essa foi a última notícia que recebi de Sophie, e desde então, não tivemos mais contato, mas ainda mantenho a esperança de que um dia ela possa me perdoar. Cada dia que passa, carrego comigo a esperança de que o tempo cure as feridas e que possamos reconstruir nosso relacionamento. Quanto a Janete, os 15 mil dólares que foram dados ela acabaram rapidamente devido às necessidades urgentes da família, mas no entanto, houve um pouco de alívio quando o marido de Janete finalmente conseguiu encontrar um emprego melhor. Ele agora tem um trabalho que, embora não seja dos sonhos, proporciona uma renda mais estável e suficiente para atender às necessidades básicas da família. Janete também conseguiu encontrar um emprego em home office, e embora não ganhe muito, a quantia é suficiente para cobrir algumas despesas e contribuir para o orçamento familiar, e esse trabalho oferece a flexibilidade que ela precisa para cuidar do bebê recém-nascido e dos outros filhos. O emprego do marido de Janete é um pouco melhor que o dela em termos de remuneração, e isso tem sido crucial para atender às necessidades do quarto filho, que tem necessidades especiais. A estabilidade financeira recém-encontrada, embora ainda limitada, trouxe um pouco mais de paz e segurança para a família de Janete. Embora a situação ainda esteja longe de ser ideal, estou grata por qualquer progresso e melhora nas vidas dos meus filhos. Espero que, com o tempo, possamos todos encontrar um caminho para a reconciliação e que nossas relações familiares possam se fortalecer novamente. Essa também foi a última vez que ouvi falar de Janete, e entendo que ela não tem entrado muito em contato devido às necessidades dos filhos e ao trabalho que ocupa grande parte do seu tempo. Apesar da distância, fico feliz em saber que Janete conseguiu sair da dificuldade em que se encontrava e que, de alguma forma, a ajuda que dei teve um impacto positivo em sua vida. De vez em quando, tenho um pingo de arrependimento, e penso no que poderia ter sido diferente se eu não tivesse retirado o dinheiro do fundo universitário de Sophie. Às vezes, a culpa me consome, mas também tento me lembrar de que, naquele momento, parecia a decisão certa a se fazer, e acredito que, se não tivesse ajudado Janete com essa quantia, algo pior poderia ter acontecido com ela e seus filhos. Ainda assim, espero que, com o tempo, Sophie e David possam encontrar um lugar em seus corações para me perdoar. A dor da separação é profunda, mas mantenho a esperança de que, um dia, possamos todos nos reunir novamente como uma família, com laços mais fortes e compreensões renovadas. Bem, praticamente, este foi o meu relato que resolvi fazer, e agradeço muito a todos pelas opiniões, mensagens de apoio e até mesmo pelas mensagens repreendendo minhas ações, porque isso me fez ter uma visão um pouquinho melhor da situação. O passado é passado, e aprendi muito com essa experiência. Não pretendo mais cometer esse tipo de erro no futuro, e estou esperando pelo momento certo para que Sophie me perdoe e entre em contato comigo novamente.